ego. O exemplo mais, assim, fácil para poder ilustrar o ego para vocês é receber um elogio. Quando a gente fala assim, nossa, vai encher o meu ego. Quando você recebe um elogio e você pensa, nossa, vai encher o meu ego. O ego é esse filtro, tá? A gente vive, a realidade, é o hoje com a consciência. E ele vem para filtrar e para desintensificar um pouco das ações do id, porque ele vive ali no meio social, no meio do trabalho, né? A gente vive todos os dias isso. E nós temos ações todos os dias impulsivas do nosso id, que é da nossa criança interior. E o nosso ego é quem vai controlar para se adaptar ao meio social. Então, a gente vive buscando esse equilíbrio, buscando essa satisfação da vontade da criança, só que de um modo imediato, de um modo que a gente tem que construir para adquirir as coisas e para satisfazer os desejos e os sentimentos. Porque a criança quer satisfazer tudo de modo imediato, de modo rápido. Quando a criança chora, você sabe que ela precisa de alimento, então a primeira coisa que você vai correr e prover para ela é o alimento. Mas quando a gente já é adulto, não é assim. Tanto que tem vezes que a gente espera horas para poder comer, tá? Que essa é uma ação instintiva. Então é isso, a gente vive o ego é o nosso eu, é a nossa personalidade, e a gente vive também buscando o equilíbrio para satisfazer as ações do superego, que é o que eu vou explicar mais para frente, que seria aí os limites morais, os limites culturais, que é o que vem exigir da gente. E o superego é quem vai te trazer essa cobrança de acordo com as limitações sociais, com as limitações culturais, que vai te cobrar ali através do senso de culpa, do senso de obrigação. Então é isso. A gente tem que ficar atento no nosso modo de viver, tá? Literalmente na nossa consciência, na nossa realidade. Nós já acabamos de aprender que a realidade é o nosso eu, é o nosso ego. E muitas vezes a gente vive satisfazendo as nossas vontades de criança. E isso faz com que nós ou sejamos abusivos ou vivenciamos um relacionamento abusivo, porque a gente deixa, porque ou tem um sentimento de falta, ou tem um sentimento de culpa, ou tem um sentimento de insegurança alimentado na infância que agora está refletindo e você não consegue ter essa consciência. O seu ego não compreende que aquilo que você busca é uma questão negativa. Porque, como eu falei, o nosso ego busca satisfazer o id, a criança. Só que dentro da realidade que ele vive ali no meio social. Então, muitas vezes, você está satisfazendo a vontade da criança, que não é identificada assim tão fácil. Por isso que muitas vezes as pessoas vivem dentro dos relacionamentos abusivos e elas só percebem quando aquilo começa a gerar um sofrimento árduo. Porque até então, como nós somos seres condicionados, a pessoa se condiciona aquilo e acredita que está tudo bem. E aí, para vocês terem noção, se nós temos uma pessoa, por exemplo, que tem um problema de identidade, insegurança na vida, na infância, gerada por questões familiares paternas, maternas, abusos. Então, essa pessoa tem um problema de identidade, então gera uma forte insegurança. E nós temos uma pessoa que se sobressai ao poder, tá? Que utiliza do poder e de outras questões para garantir os seus desejos. Isso num relacionamento afetivo. Isso num relacionamento dentro da família. Isso numa relação de trabalho gera um relacionamento abusivo. Isso é para garantir não só os desejos, que é algo mais profundo, mas as suas vontades, tá? Ou seja, para garantir algo também que vem ali do id, aquela vontade que tá ali dentro, que a pessoa não sabe de uma forma regrada, equilibrada, realista, vivenciar. E aí que acontece
os relacionamentos abusivos. Quando o nosso ego não tem esse senso, não tem esse equilíbrio e ele não consegue vivenciar isso na realidade, porque está sobressaindo essas questões do id, da criança, e ele também sequer está se preocupando com as limitações sociais, culturais que vêm lá do nosso superego. Ele está totalmente vivenciando as suas vontades primárias. Muito comum, e que eu chamo a atenção de vocês para a gente fazer essa análise juntos, é que reprodução de comportamento acontece nos dois polos de quem vive um relacionamento abusivo, tanto do abusador quanto do abusado. O abusador pode estar reproduzindo comportamentos que ele tenha vivenciado, presenciado na infância e que na construção da personalidade dele não foi constatado que isso seria negativo. Tá? Ele está reproduzindo. E também reproduz quem é abusado, que muitas das vezes presenciou aquele tipo de experiência e está vivenciando porque também não tem consciência da negatividade. E aí vem determinados argumentos de que eu só estava com raiva, eu só agi naquele momento porque eu só estava com raiva. Tá vendo como que a pessoa não tem a noção da proporção do comportamento dela? Eu só estava com raiva, por isso que naquele momento eu agi de determinada forma, eu agredi a pessoa. E o outro lado falar, ele me bateu, mas eu sei que ele cuida de mim. Eu sei que ele quer meu bem. Ele me bateu porque eu fiz isso com ele. Ele me bateu. Uma justificativa que positive a ação do agressor. Isso é muito comum a gente ouvir. Mas por quê? Porque isso é o que a consciência dela, até no momento, julga como aceito, como positivo. Então, por isso que a gente tem que despertar a consciência. Para a gente poder vivenciar relacionamentos saudáveis. Porque não adianta a gente só falar do lado que sofre o relacionamento abusivo, do abusado. O abusador também, e muitas das vezes, ele está repetindo comportamentos. O abusado também. Mas que só podem ser identificados, às vezes, através de ajuda psicológica, ajuda psicanalítica, de algum meio, para que essa pessoa volte para sua consciência e realmente possa perceber os limites do que é ou não saudável, do que é ou não, da proporção de um relacionamento.